Tudo bom, gente? Vamos lá. Segunda conversa sobre teatro. Se na primeira eu falei do surgimento mítico do teatro, de uma imaginação, né, uma elaboração do que poderia ter acontecido lá na pré-história, hoje eu quero falar sobre o surgimento histórico. E vou dar a vertente que é mais aceita, embora tenha duas, três outras. Essa é a que vocês vão achar se forem ler os livros de teatro ou se fizerem uma pesquisa básica na internet. Ela acontece no século IV a.C., na Grécia. Existiam umas cerimônias, umas festas, na verdade, espontâneas em homenagem a Dionísio, o deus da fertilidade. Eram festas que aconteciam na época da colheita, como eu disse, espontâneas e não raro bárbaras, descambando para a violência sexual e física, porque era uma coisa de perder o controle, de se embriagar, de dançar até entrar em conexão com o Deus. E Dionísio era isso. Dionísio em Roma é Baco, que vai nos dar a palavra bacanal, vai nos dar as bacantes, que são as celebrantes dessa festa para Dionísio. Então, os governantes estavam querendo organizar um pouquinho a vida grega, tirar um pouquinho a Grécia da barbárie, e para isso eles precisavam eliminar essas festas. E qual é o grande modo de você eliminar uma coisa espontânea? É organizá-la. E foi o que eles fizeram. Começaram a organizar isso em festas, em ocasiões específicas, lugares específicos e com uma quantidade específica de gente. Mal comparado, mas só para ajudar vocês a entender, imagina se o carnaval fosse essa coisa selvagem, essa festa da carne realmente, e os desfiles da escola de samba, o sambódromo, uma coisa toda organizadinha ali, fosse o modo que esses governantes acharam de limitar, de condensar, de acabar com a selvageria. Então, aí a gente ainda não tem teatro, tá? A gente continua tendo uma celebração ao deus Dionísio, só que nos moldes de um jogral. A gente tinha o coro, um bando de gente ali, o corifeu, que era o chefe do coro, e tinha a plateia que ia para assistir esse coro falando os ditirambos dionisíacos, que eram enormes poemas em homenagem a Dionísio, contando de suas peripécias, de suas vidas, de sua vida, contando de suas peripécias, de sua vida, e era um jogralzinho, como eu disse. O coro falava, o corifeu respondia, o corifeu falava, o coro respondia. Novamente, numa analogia só para ajudar vocês a entenderem, é uma missa católica, onde o padre fala uma parte da reza e o povo responde, e o povo fala uma parte e o padre responde, e por aí vai. Mais ou menos isso. Então a gente tem isso acontecendo, bem organizadinho. Era um festival, as pessoas escreviam os ditirambos, ensaiavam o coro, eram contratadas para isso pelas cidades, para representar as cidades nos festivais. Até que um dia, um desses chefes de coro, o tal corifeu, achou por bem, ninguém sabe bem porquê, em vez de responder o texto em terceira pessoa, ele deu um passo adiante e respondeu em primeira pessoa, como se ele fosse Dionísios. Percebem isso? A mudança que é isso? É, de novo, mal comparado, se o padre do meu exemplo anterior, em vez de falar, por exemplo, o pessoal que está assistindo a missa fala: eu não sou digno que entreis em minha morada, e o padre responde: mas dizeis uma só palavra e minha alma será salva. Aí imagina que o padre, em vez de responder isso em terceira pessoa, ele responda como se ele fosse Cristo: mas basta que eu diga uma só palavra e vossa alma será salva. Percebem a diferença disso?
né? Ele passa a ser um personagem, o personagem Dionísio. Então, a partir daí, começa a haver o diálogo entre o coro e o corifeu. O povo parece que gostou disso, começaram a escrever os textos com esse formato. Logo depois surgiu o antagonista, aquele que fazia frente ao protagonista, que normalmente era o Dionísio. E aí a gente tem o teatro, que é o processo de diálogo, o processo de ação e principalmente o processo de conflito. O teatro é feito de conflito, mas a gente vai falar isso depois. Por hoje é isso. O nome desse cara que deu o passo adiante e disse "Eu sou Dionísio" era Tespes. Ele é considerado o primeiro ator da história, tá? Na nossa próxima conversa, eu quero entrar na Poética do Aristóteles. É o primeiro livro a sintetizar as regras básicas da tragédia. É ainda o nosso grande manual, até hoje, o nosso cânone de teatro. Tá? Vou entrar nisso e tentar começar a falar das tragédias gregas, mas eu acho que não, eu estou fazendo uns vídeos menores, porque a internet está ruim, eu não quero ficar ocupando banda, né? Vamos deixar para todo mundo. Então é isso. Fiquem em casa, fiquem bem, cuidem-se uns dos outros. Essa é a nossa chance de mudar o mundo, tá? Um abraço, gente.